Salve, salve, minha galera querida, meus amigos, amigas, irmãs e irmãos, internautas que acompanham esse vídeo. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Wendel Pinheiro, sou membro do Diretório Nacional do PDT e atuo no Centro de Memória Trabalhista. Em meio à reflexão de muitos dos nossos amigos e companheiros, em meio à saída do Ciro Gomes do PDT e a sua volta ao PSDB, o que é muito irônico, pois justamente uma liderança política que se autoproclamava como um quadro político do campo democrático progressista, dizer que era contra os bancos e está se filiando ao partido que foi o suprassumo do neoliberalismo brasileiro e da destruição do Brasil moderno no período FHC, através da tentativa do fim da Era Vargas, é um contrassenso que a gente vai fazer a partir dessa reflexão. E qual é a reflexão que eu me proponho a fazer? É justamente, desde os primeiros momentos onde ele procurou estar no PDT, em meio a um processo de articulação e de construção, e que em meio ao período conturbado que o Brasil estava vivendo desde as jornadas de 2013 e seguindo pelo processo do lavajatismo com o método de lawfare atingindo não só a esquerda, mas os segmentos da base aliada do governo Dilma, eis que, dentro desse sentido e com uma aura progressista, Ciro Gomes sai do PROS e se filia ao PDT. Eu me lembro que na época o PDT até se propunha, em meio a esse processo, se tornar uma alternativa mesmo em meio à consecução do seu apoio ao governo constitucional de Dilma Rousseff. E naquele momento, ali em 2015, me lembro muito bem que o Cristóvão Buarque se predispunha a ser o pré-candidato do partido à presidência da República. E para quem se lembra do grupo do PDT nacional do WhatsApp, eu me lembro que eu fui uma das pessoas que eu mais me opunha à possibilidade da candidatura do Cristóvão Buarque, e eu achava extremamente salutar a vinda do Ciro Gomes ao próprio partido, ao próprio PDT. Isso lá em 2015. Eu me lembro que na época, inclusive, houve uma reunião da própria Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, reunião essa que estava o Manuel Dias, estava o Leonardo Zumpicchiati, estavam vários quadros, e que o próprio Cássio Moreira, naquele momento, advogava, naquele período, a necessidade de filiação do Ciro Gomes ao PDT, na consecução de um projeto político que voltasse com a perspectiva trabalhista. Pois bem, ele entra ao PDT e uma nova aura vem e se aumenta com a entrada de jovens, a entrada de pessoas que até então desacreditadas do processo político vê o Ciro com uma liderança capaz de galvanizar uma via alternativa do campo nacional desenvolvimentista, no campo de uma centro-esquerda alternativa. Dilma cai, Temer assume, o PDT, em meio à sua reunião bastante polêmica de 31 de maio de 2016, decide sobre o futuro daqueles deputados, 6 deputados que votaram a favor da queda da Dilma, e houve a suspensão da maioria e a expulsão do Giovanni Cherini. E é dentro desse contexto que Ciro entra no PDT em meio a todo esse processo de tensão. Ciro Gomes, nessa primeira etapa até 2018, ele se comporta à altura como um político progressista na perspectiva de ser o pós-Lula, na proposição de uma agenda nacional desenvolvimentista com conteúdo popular e ao mesmo tempo como a principal oposição à altura do projeto de destruição promovido pelo Temer através das suas políticas neoliberais, incluindo
a reforma trabalhista, as terceirizações, a reforma do ensino médio e o Pontes para o Futuro, que era uma série de políticas elencadas que promoviam nada mais nada menos a prática de uma série de políticas ultraliberais. E é dentro desse bojo que o Ciro se propugna como candidatura à presidência. E é claro que o PT ele escolhe o Haddad depois, no âmbito da prisão do Lula. O Lula ele procura estender ao máximo a sua candidatura e criar um fato político. E naquele momento, o Ciro conseguindo quase 12,7% dos votos válidos, significava ali que se ele construísse naquele mote, naquele discurso de seu pós-Lula, em uma agenda nacional popular e desenvolvimentista, ele poderia ser o político perfeito para o pós-Lula. Só que no decorrer do processo, em meio à anulação de todos os julgamentos feitos em relação ao Lula, em meio aos vícios promovidos pela Lava Jato através de Moro, Lula sai e automaticamente ele é um pré-candidato natural do campo progressista. Ciro Gomes ali estava espremido do lado entre o Lula e do outro entre o Bolsonaro. Qual deveria ser a postura do Ciro? E era a minha posição naquela época, ali em 2020, 2021, em meio à pandemia e em diante. É de que o Ciro Gomes, se ele quisesse ser candidato a presidente da República, mesmo sabedor que não iria ganhar, deveria centrar todas as suas fichas em um discurso de oposição integral e ininterrupta ao bolsonarismo e ao Bolsonaro, se colocando como a principal oposição. Só que, de repente, o que acontece, sabe lá as razões, eu não quero meter pelos motivos de foro pessoal, foro íntimo que seja, ou motivações particulares, ou leituras equivocadas, leituras, convenhamos, com crasso erro. Ele, em meio aos dissabores e às mágoas de um marqueteiro como João Santana, em uma orientação política da qual desconsidera toda a cultura política trabalhista e a identidade organizacional do partido a qual estava, do desconhecimento do marqueteiro de campanha, que simplesmente, em meio aos recursos do partido, fez uma campanha que sequer colocava claramente a identidade do partido, excluindo lideranças históricas e excluindo muitas das questões relacionadas ao programa do partido. E ouvindo a entorragem dele, entorragem essa entre alguns que não conhecem o processo político do trabalhismo, outros, sabe lá, perdidos, outros que se utilizam-se do espaço para catapultar a sua influência política nas redes sociais. Seja como for, em meio a essa entorragem e ao marketing político que não conhecia a identidade do partido, cada vez mais o Ciro Gomes optou em uma opção eleitoral de cunho neodenista. Nem de longe parecia a campanha das mãos limpas do Fernando Ferrari, quando Fernando Ferrari foi expulso do PTB em 1959 e fez dobradinha com Jânio Quadros. Pelo contrário, era uma campanha extremamente moralista, eticista, da qual se vangloriava da formação de Harvard a partir dos seus conhecimentos que moldaria o PND, que nada mais nada menos é do que uma percepção repaginada, inferiorizada do plano de metas do JK, só que com uma visão nacional centrista, policlassista e muito à direita do trabalhismo. E esse era o saldo. A ponto de dirigentes, de quadros, de militantes, muitos deles em meio ao emocionalismo fácil, ao passionalismo de ocasião, outros, sabe lá, perdidos, ou desconhecedores do próprio trabalhismo, aplaudiu o PND como se fosse a solução paradigmática
de cunho programático ideológico que renovaria o trabalhismo no século XXI. Chegou ao ponto, minha gente, e pasme, do próprio partido, no início de 2022, em meio à Convenção Nacional, eu não me lembro exatamente qual era a Convenção Nacional, se era a 26ª ou 27ª, teria que ver lá em casa para poder ver exatamente o número do Congresso, da Convenção Nacional do PDT. Mas foi em janeiro de 2022. Foi ali que houve o pior dos atentados à história do partido. A supressão, no artigo 1º do Estatuto do Partido, do caráter socialista que sempre definiu o PDT. Porque era o compromisso esse que vinha desde o Encontro de Lisboa, com a perda da sigla do PTB, que se tinha um caráter socialista, funda-se o PDT com esse compromisso. E ainda assim, com as tentativas posteriores de se implementar um partido socialista, ou um PSDT, ou um PDTS, eis que a solução de compromisso foi considerar o PDT como um partido socialista. E essa sempre foi a base, tão base prioritária que estava no caput do Estatuto. E por conta do nome da campanha presidencial do Ciro, isso foi suprimido, o caráter socialista do partido, né? Muito uma visão policlassista, naquele mamão com açúcar da visão social liberal, de uma justiça social maquiada. Mas pudera, né? No ano anterior, seria ele participante de um ato em São Paulo, organizado com o MBL, ao lado de quadros como Amoedo, sabe-se lá com João Dória, onde teria que colocar a goela abaixo, e os setores mais à esquerda do partido estando constrangidos em defender uma candidatura que simplesmente dividiu o palco com esses segmentos mais reacionários, segmentos esses que inclusive apoiaram o golpe contra Dilma Rousseff de forma ativa, orgânica. E foi a partir, sabe lá ainda inclusive, né, com slogans equivocados na campanha do Prefiro Ciro, né, ou que não tinham nem uma definição do norte do que seria a campanha, que se deu nada mais nada menos o mote de uma candidatura natimorta, sem expressão eleitoral. Eu me lembro que inclusive numa dessas, eu me lembro que até ali, virada ali de 2021 para 2022, eu acho que até os quadros do grupo do PDT Nacional, pessoas queridas como o deputado federal Mário Heringer, pode se lembrar do que eu falei. De que, se a campanha do Ciro, ali já em meados para o final de 2021, não ultrapassasse a faixa dos 8, 7, 9% e não chegasse ao patamar dos 12% que ele pontuava, era melhor que ele pudesse ou ir na vice do Lula, ou o PDT ter uma composição com o Lula, mas em contrapartida colocar como plano B ou até plano C que o Ciro Gomes viesse como candidato a governador do Rio e ao mesmo tempo pudesse, dentro dessa perspectiva, poder se utilizar-se desse contexto para poder, nada mais nada menos, seguir a perspectiva de ter uma unidade da esquerda carioca em torno dessa perspectiva. Pois bem, foi a partir desse processo que simplesmente, eu me lembro que foi até naquele momento que foi colocado, não existe plano A nem plano B, é plano C de Ciro. E a moral da história é que o partido foi para o naufrágio. Só que ninguém imaginava que o naufrágio fosse de 9, 8%. Foi pior. As pesquisas cada vez mais colocaram ele para 7, 6 pontos. E quando chegou o último debate, o desastre foi tão grande, mas tão grande, que nada mais nada menos, em meio ao desastre que foi o debate presidencial da Globo, ele caiu dos 6% para os 3%. E é dentro dessa perspectiva
de que, se não bastasse a derrota acachapante do Ciro Gomes nas eleições presidenciais, isso se refletiu na pior performance da história do trabalhismo brasileiro. Minha gente, em mais de 9 décadas de trabalhismo brasileiro, simplesmente o PDT conseguiu a façanha com a candidatura do Ciro de ter a pior performance no âmbito na eleição de deputados federais, de senadores e de não eleger sequer governador. Minha gente. E ainda teve gente que ficou batendo palma pro Ciro, falando que era necessário que o Ciro pudesse ser candidato a presidente em 2026. Já não bastava esse fiasco em um discurso e praxis neodenista totalmente alheio à nossa tradição. E agora é óbvio que, em meio a esse processo que ele construiu desde 2020, 2021, com as suas posturas que, digamos, demonstravam o claro desinteresse à vida orgânica partidária, uma postura que ele não soube nem ter a capacidade de olhar para o cenário conjuntural. E aí quem se lembra das eleições de 2022 para o governo do Ceará e depois para a prefeitura de Fortaleza em 2024 sabe muito bem o que ocorreu. Foi justamente, na verdade, o resultado de uma das séries de fracassos da perspectiva que o Ciro utilizou-se em nome de um seu antipetismo, sabe lá, eivado de raiva, recalque, meninice, né? Sabe lá, por imaturidade. Imagina, ainda mais uma pessoa que foi governador do Ceará, ministro da Fazenda, que se orgulha de ter implementado o Plano Real, rompeu para o campo da centro-esquerda, abandonando o Fernando Henrique ali, 94 para 95, indo para o PPS, depois rompe com o PPS, e quando o PPS 2004 migra do apoio ao Lula para a oposição liberal ao Lula, e quando o PPS se une ao PSDB e ao DEM, que era o antigo PFL, o Ciro vai e se filia ao PSB do Arraes, e que depois, em meio às discussões internas sobre os rumos daquilo que o PSB deveria tomar no âmbito do seu projeto presidencial, ele rompe com o PSB e vai e cria um PROS, que, embora um partido pragmático fisiológico, mas fazia parte do governo da Dilma. Enfim, seja como for, esse é o requiem e esse é o saldo do que foi a presença do Ciro Gomes dentro do PDT. Ainda mais, queria ele, no último ato, às vésperas do 6º Congresso Nacional, fazer a tentativa de federação PDT-PSDB, sabe lá, para matar saudades, sabe lá, por causa de razões. Não era só por sobrevivência político-institucional do PDT, mas que estava gerando simplesmente uma série de constrangimentos à militância, aos quadros, aos dirigentes mais à esquerda, com certeza. E a moral da história é que, se não fosse os quadros à esquerda do partido no 6º Congresso Nacional, por sinal, o congresso da qual deveria ser postergado porque a bancada do Rio Grande do Sul não pôde estar presente, justamente a bancada do Estado berço do trabalhismo, mas ainda assim foi compensado porque os quadros mais à esquerda do partido, e aí é o meu elogio pessoal aos que foram e se constituiu a esquerda do partido, quadros associados à APR, quadros da juventude, quadros do MCDR, e que simplesmente, com a sua posição, reafirmaram o caráter socialista do partido e frearam qualquer conversa em relação à federação PDT-PSDB. E daí o resto da história vocês sabem. Atuação inorgânica de um político mimado e o reflexo do que vocês viram, de que com a sua orientação de cunho neodenista, né, de um elitismo
carregado de pedantismo intelectual na sua formulação e na concepção do seu projeto de poder, eis que, somado isso ao seu caráter inorgânico partidário, simplesmente resultou de que chegou a um ponto que ele não tinha mais condições objetivas para poder fomentar um projeto a contento e à altura. E olha só qual é a ironia do processo. Ele defendendo um projeto nacional desenvolvimentista por o PND, que é um plano de metas repaginado 3.0, só que de forma inferior ao que era do JK. Ele que defendia o projeto nacional desenvolvimentista pelo PND, que defendia um projeto dito soberano de país, quem ora vai voltar ao partido da qual simplesmente destruiu o Brasil com as suas políticas privatistas. E só não destruiu mais porque a esquerda se uniu para resistir a esse processo de marcha de destruição do patrimônio nacional na era FHC, na qual o PDT foi oposição ativa, foi uma oposição clara, a ponto do Brizola defender o Renuncia FHC. O Requiem é esse. E antes do Requiem, o que mais eu fiquei estupefato foi de que vésperas, já ali no final de junho, quadros que eu até sempre reputei com respeito, dirigentes com até um grau de seriedade, tiveram que se vergar e assinar a um documento, convenhamos, no mínimo patético, para não dizer esdrúxulo, ali colocado dos núcleos de base, pedindo quase que arrego para que o Ciro continuasse no PDT em meio a todo aquele palavrão. Enquanto isso, o Ciro já estava articulando a sua ida ao PSDB, tinha ido até uma reunião do União Brasil, enfim. Mas chegaram a lançar nota em defesa da continuidade do Ciro Gomes, com todo o palavrório nacional popular, desenvolvimentista. Aos companheiros que assinaram ali, mas que são sérios, que estavam ali num ato de sinceridade, porém perdidos na conjuntura, eu tenho um carinho e um respeito muito profundo. A esses companheiros eu levo muito a sério, até porque eu conheço os poucos companheiros. Agora, tem muita gente ali que assinou, muitos neófitos, muitos nem conhecem sequer a história do trabalhismo brasileiro, não conhecem nem mesmo a história da própria organização da qual estão filiados. Mas enfim, após essa desfiliação do Ciro e a ida dele ao PSDB, ele revelou quem ele era no seu projeto personalista udenista, e agora o PDT está muito mais livre para poder voltar a implementar o seu projeto, claro, de cunho trabalhista, para os desafios do século XXI. Não estou sendo aqui o arauto da perfeição, não me atrevo a fazer isso, mas eu quero dizer o seguinte, meus amigos: a lição que a presença do Ciro traz para nós é o seguinte: ninguém é maior do que a história do trabalhismo. Vou repetir: ninguém, mas ninguém é maior do que a história do trabalhismo. Saudações trabalhistas.